Para a gente conseguir fazer isso, né, precisa de duas coisas, que são coisas que eu trabalho profundamente nos nossos tratamentos lá nos dias dos tratamentos. Então, assim, uma delas é a gente perceber que nós não somos vítimas da situação. Como é que tá? Me conta, Tô você já fazendo trabalha com curso. energia, espiritualidade? O que que Eu você... sou, eu sou massa e tô fazendo o curso da, do manoterapeuta Tá, você já... De que turma e você é? da turma 9 do ano Ah, passado. tá, última turma. Tá, então vamos lá. E vamos lá. E eu tô fazendo Qual os a sua dúvida? tratamentos, né? Que a gente tá fazendo os tratamentos, né? E esses tratamentos estão mexendo demais comigo, Tá, demais. né? Tá sendo uma coisa, eu tô sentindo tanto na parte vibracional, tanto na parte corporal também. Acho que meu corpo Uhum. tá é, é, assim, acontecendo coisas, por exemplo, assim, não tô tendo fome, mas eu não sei o que tá acontecendo. Tô perdendo muita fome, né? Tô ficando sem apetite, o estômago tá embrulhado. Desde quando você fez aquele do plexo solar, né? O Aham, último tá. do plexo Pe- solar, Foi o minha penúltimo, barriga né? Porque foi o o último penúltimo, foi o foi o penúltimo. do cardíaco, isso. Isso. Minha barriga tem ficado muito estranha, muito estranha. Tá. Então, assim, e algumas coisas vêm acontecendo, né? Algumas realidades minhas estão vindo muito à tona, estão vindo muito. E tá difícil compreender tudo isso. Tá difícil digerir tudo isso, saber para onde isso está me levando. Porque, assim, você fala muito da integridade para poder trabalhar com a espiritualidade, né? Isso. E está sendo um caminho muito difícil, essa integridade, sabe? Está sendo Tá. um caminho de muita percepção pessoal, né? Uhum. E a minha dúvida é assim, eu sei que é uma pergunta muito subjetiva, mas Tá. é, como reconhecer, como tentar reconhecer para onde eu tenho que ir, o caminho que eu tenho que ir. É que eu não Tá. quero entrar em detalhes assim, mas é, observar algumas coisinhas, né? Por exemplo, eu estou perdendo muito foco no meu trabalho, no meu emprego por causa disso, Você trabalha né? com Eu estou perdendo. massoterapia, é isso? Não, eu trabalho na verdade com academia, mas eu também Ah, sou em massa. academia. Entendi, entendi. Mas eu gosto dessa, sempre tive um prazer nessa área. Tá. Você trabalha em academia, você é professor, personal, é isso, Sim, né? Tá. isso. Tá, entendi. Então, vamos lá, Henrique. Eu entendi que você não quer expor muito a questão, mas eu Sim, vou tentar te ajudar. Antes só de eu responder a sua questão, eu vou só explicar para eles entenderem o que, que é esse tratamento, aí senão ninguém vai entender nada. tá. Todo mundo que participa do nosso curso Humanoterapeuta Online, né, todos que entram para as nossas turmas, eles têm a possibilidade de participar de um tratamento que a gente faz com todo mundo, onde eu conduzo esse tratamento, um tratamento energético espiritual, só que ele é feito de maneira coletiva, tá? Então é desse tratamento que o Henrique está falando. Então ele é da última turma do Humanoterapeuta, então a gente ainda está em tratamento, é um tratamento semanal que dura aí um número de sessões em que a gente vai trabalhando vários aspectos energéticos e espirituais com cada um, né? É coletivo, mas a gente trata cada um vai ser direcionado para a sua questão específica. E o que o Henrique disse é que isso está mexendo muito com ele, apesar de ser online, apesar de ser à distância, apesar de ser coletivo, não tem diferença nenhuma, porque a gente tem um aporte espiritual muito forte para fazer isso. Quando a gente foi liberado para fazer isso, é, na verdade, eu fui de uma certa maneira liberada e de uma outra maneira eu tive que fazer. Eu tinha medo, falei, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? E foi quando eles me falaram, você está sendo preparada há mais de 40 anos para isso. Então, o seu corpo já está pronto, preparado para isso, para essa quantidade de magnetismo e de sustentação que você vai dar aqui no físico, enquanto a gente no espiritual tem uma equipe gigante, não se preocupa com isso que a gente está dando esse aporte. Então, o que eu entendi, Henrique, na sua questão aí, é que parece que a coisa está modificando. Então, o seu trabalho parece que agora está perdendo um pouco.
embora você goste, parece que outras coisas começam a se acentuar, porque outras verdades internas começam a se manifestar. E Isso, aí, você e fala, pode falar, desculpa. é, assim, toda causa tem um efeito, né? Então, assim, Sim, agora ultimamente eu tô colhendo muita coisa, assim, ao meu ver, que tá me machucando muito, né? Então, tô colhendo algumas coisas que eu acabei fazendo antes. Aí, assim, tá difícil enxergar os pontos positivos, aonde que eu consigo crescer nisso, aonde que isso tá querendo me levar. Porque dói, né? Dor dói, que você fala. Dor dor dói. dói. Não tem como, Não não tem tem como como. fugir. Não. Assim, conseguir digerir essas dores, conseguir colocar elas nos lugares, assim, para falar, não, eu tô sentindo isso por causa disso, 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 disso. Como que isso pode me ajudar a crescer na espiritualidade, a crescer na integridade, né? É difícil ter essa visão, é difícil porque a dor atrapalha, o É, incômodo, né? A sensação de angústia atrapalha muito. eu entendo. Então, na verdade, assim, o que aconteceu? Com o tratamento começou a mexer aquilo que aparentemente estava curado. Se tivesse curado, não estava doendo, certo? Só estava colocado debaixo do tapete. Mas em algum momento, né, isso precisa surgir para ser limpo. E vai surgir para qualquer pessoa, trabalhando com espiritualidade ou não, vai surgir para ser trabalhado, porque tudo quer ser curado, tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Né? Então, fingir que alguma coisa não existe não ajuda. E mesmo aquelas coisas que a gente julga ruim, que a gente fez de ruim, ou que a gente fez, ou que alguém fez alguma coisa de ruim com a gente, elas não são ruins. Elas podem causar dor. Tá? Mas se a gente tiver compreender que elas vieram para nós, por alguma razão, para que a gente possa lidar com elas, para aprendizado e também para evolução, para amar, porque a gente tem capacidade de amar essas situações que aconteceram na nossa vida, tudo fica um pouco mais fácil. O que acontece é que, assim, para a gente conseguir fazer isso, né, precisa de duas coisas, que são coisas que eu trabalho profundamente nos nossos tratamentos lá nos dias dos tratamentos. Então, assim, uma delas é a gente perceber que nós não somos vítimas da situação. Né? Então, o que, que eu faço ali? Eu levo todo mundo a um estado de percepção de que a gente está onde está, né? Por uma razão de que a gente criou essa situação. Então, penso, sinto, materializo, coisa boa e coisa ruim, e tudo aquilo que eu criei enquanto também negativo na minha vida ou na do outro também é responsabilidade minha. Então, eu estou colhendo aquilo que eu plantei nesta vida ou em outra. Quando é em outra, a gente chama de karma, quando é nessa, a gente chama de ação e reação. Então, o que acontece? A principal coisa é não se colocar como vítima, né? Essa é a primeira coisa. O que aconteceu com você? Isso. Quando você foi entrando em contato com aquilo que você foi gerando e que podem ter causado dor no passado, enfim, você foi vindo com realidade para isso e aí você saiu, não sei se você estava ou não, enfim, com realidade falando, caramba, eu não sou vítima de tudo que está acontecendo na minha vida. Então existe uma razão de eu estar passando pelo que eu estou passando. Esse é o primeiro momento. Qual é o segundo momento? O segundo momento, Henrique, é um momento em que a gente tem que parar de, é, de julgar. Mas o primeiro julgamento que a gente faz, quando eu falo em julgamento, a gente julga os outros muito. Mas depois que eu percebo que eu também não sou vítima da situação, e aí eu me deparo com isso, que é o que está acontecendo lá no tratamento, qual é o processo agora? É entender que eu não sou vítima, então eu passo a não julgar o outro. Mas agora eu preciso parar de julgar a mim mesmo, que é o pior dos julgamentos. Como se tudo que eu fiz foi alguma coisa ruim, errada, do mal. Não, eu fiz o que eu soube, do jeito que eu soube. E eu preciso aceitar que eu não sou perfeito. A dificuldade que as pessoas têm é que elas estão, por conta do ego, do ego eu, tá tudo muito eu, pra mim, pra mim, pra mim, o meu filho, a minha doença. As pessoas chamam a doença de minha. A minha doença, a minha família, o meu filho, o meu problema, né? E a minha solução, o meu controle.
né? Então, quando a gente está tudo no meu, no eu começo a me julgar. Quando eu percebo que eu não sou vítima, eu começo a ser, então, o grande algoz de mim mesmo. E aí eu começo num processo de autoflagelo, de me machucar. E eu não preciso fazer isso. Eu fiz o que eu soube. Eu não sou santo, porque ninguém é. Não precisa ser, ninguém está pedindo isso pra gente. A espiritualidade não está pedindo essa santidade pra gente. Ela está pedindo a integridade. E o que é integridade? Eu reconheço o que eu fiz, eu entendo o que eu estou passando, mas eu não preciso me matar por causa disso. Eu fiz o que eu soube. Até porque eu fiz a única coisa que eu sabia fazer naquele momento. Andresa, aí você deve estar se perguntando, Andresa, mas eu sabia fazer outra coisa, eu escolhi não fazer. Na verdade, você sabia aqui, mas não sabia aqui no seu coração. Porque se você Verdade, soubesse no seu verdade. coração, você teria feito o que o seu coração mandava. Então, você, embora soubesse aqui, existia um desejo inconsciente que você não sabia ainda identificar, não sabia ir para dentro para olhar. E aí foi por este desejo inconsciente que você manifestou, mesmo sabendo. O impulso é muito mais forte. O inconsciente é mais forte, o bicho em nós é muito mais forte. O nosso consciente funciona em 5%, né? De tudo que a gente vive, 5% que é racional, que é consciente, os estudos já mostram isso, né? Em algumas pessoas que sobem um pouquinho mais, outras que não estão usando nem os 5%. Tá, e os 95% que são inconscientes? Ele é a força. Imagina que assim, quem dirige o carro, o motorista, né? E o carro inteiro. Nós somos não tem, o carro é forte. Mas se não tiver o comando do motorista, o carro não sai no lugar. Agora, se só Sim. tiver o comando do motorista e o motorista não dirigir o carro, também não sai do lugar. A força de ambos em conjunto. Um carro desgovernado, ele é extremamente forte. Eu acho que eu estou na segunda situação. Eu estou numa parte mental muito forte. Só que a minha atuação, né, a prática, colocar em prática muita coisa, para mim agora está sendo difícil, né? Está Então, sendo mas é difícil porque de agora você. colocar em prática. O que você está fazendo? Você está se julgando. Ó, agora eu entendi. Caramba, eu estudei isso tudo, agora eu entendi. E agora eu não posso nunca mais fazer nada errado. Isso é querer controlar. O caminho se faz caminhando. Não é querer de uma hora para outra achar que mudou tudo. Primeiro que você está no meio do tratamento, né? Calma, tenha calma com você. Então, na verdade, você está se julgando muito. Então, tenha um pouco de paciência com você. O que acontece de você não ter mais fome? Possivelmente, aquela necessidade de comer, 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 para colocar para dentro alguma coisa, ela está suprindo de alguma outra maneira. Entende? Quando você começa a colocar conhecimento, quando você começa a nossa necessidade, porque a gente não se nutre só de comida. Nós nos nutrimos de muitas coisas. É que racionalmente a gente não entende que quando a gente não está. Por isso que o programa chama Você Tem Fome de Quê? Porque nem sempre a minha fome é de comida. Mas quando eu sinto muita desejo, muita vontade de alguma coisa, não sei o que é, né? E aí eu só entendo que a coisa que pode matar a minha fome, que é a energia, é a comida. Então eu vou me preencher de comida. Quando eu entendo que tem outras coisas e passo a estudar alguma coisa, passo a fazer alguma coisa que eu gosto, passo a me divertir, ter um lazer de alguma coisa que eu gosto, eu vou suprir a minha necessidade com outras fontes de energia que não só a comida. Aí, naturalmente, aquela vontade de comer, ela passa a ser mais natural. Ela não é tão grande. Na verdade, a gente não precisa de tanta comida assim, a gente precisa de tanta energia, de tanto. Quando a gente tem outras fontes de suprimento. Tá? Não tô falando que a gente não tem que comer, não, a gente passa a ter menos necessidade, aquele desespero de comer diminui. Então você está passando por um processo de muita transformação, muita, e você precisa parar de se julgar, de se condenar, né? Quando a gente começa a entender as coisas, a gente aí, fiz tudo errado. Aí agora eu não posso mais fazer nada errado. E aí eu acredito que eu estou fazendo coisa errada. Eu não tô. Você precisa primeiro perceber qual é o seu temperamento, né? Então, assim, muito por cima, o temperamento, ele vai falar muito alto.
seu tempero, você construiu o seu corpo com tudo que você precisa, com todas as habilidades que você precisa, com as células exatamente como você precisa para manifestar a sua essência. Então, negar o seu tempero, o seu temperamento, negar a sua... Porque quando eu falo aqui de temperamento, eu não estou falando de comportamento, eu estou falando de essência. Então, você construiu o seu corpo aí com uma configuração química que você precisa para manifestar a sua essência na Terra. Então, vamos lá. Deve ter gente que não está entendendo nada aqui. Vamos pensar. Você pode dividir comigo? É que é difícil eu colocar as suas questões porque eu não sei exatamente qual é o ponto. Mas vamos lá. Qual é o seu signo solar? O que eu nasci? Isso. Gêmeos. Gêmeos. Tá, Gêmeos. Gêmeos, assim, bem por cima, e eu não estou falando do signo, da astrologia em si, eu estou falando da essência do elemento. O elemento Gêmeos, ele é de ar, ok? Então, quem está acompanhando as lives está entendendo, quem está no curso também está entendendo, porque a gente já vem falando disso muitas vezes. O elemento ar, ele é um elemento, tá? E ele está na nossa tabela periódica. E dentro de... Claro que você compôs o seu corpo com uma capacidade, não só com o signo de ar. Tem outros elementos, todos os elementos aí. Mas é muito forte o ar. Ora você está na terra, ora você está no céu. Esse é o signo de Gêmeos. Muito assim, eu arrogo demais. Eu entro em qualquer lugar, eu me sinto bem em qualquer lugar, não tenho... Com facilidade. Não tenho muita. Converso com qualquer um, falo com qualquer pessoa. Então, e aí você entra em qualquer lugar, presta atenção. Fala com qualquer pessoa, se sente bem com facilidade com qualquer pessoa, porque é do ar, é da natureza do ar entrar, invadir. Aí se você... E de ser naturalmente mais alegre, né? Se tiver equilibrado na sua essência, naturalmente mais alegre. É natural do ar. Claro que vai depender aí dos outros elementos, o quanto forte eles estão. Mas vamos lá. Voltando para você. Quando você começou a fazer o curso, não só esse, outros também, enfim, que você tenha feito, que você começou a sentir tudo isso que você já fez, você não pode perder a sua alegria de conversar com qualquer um. Se você entrar no julgamento de certo e errado, o seu Gêmeos já não vai querer conversar com qualquer um, porque tem um que é certo e um que é errado. Você passa a julgar as pessoas. E o Gêmeos não vai suportar isso. O ar fala com qualquer um. E como é que a gente vai ser terapeuta se eu estiver julgando o outro? Quem é que vai chegar perto de mim? Só quem tá ruim. Quem tá bom não procura terapeuta espiritual. Quem tá bom tá vivendo suas vidas. Então, se eu julgar como errado, eu já saio da sintonia. Se eu me julgar como errado, eu passo a querer destruir tudo aquilo que eu entendo que é errado. Mas se dentro de mim tem alguma coisa que é errada, eu começo num processo de autodestruição. Qual é a necessidade disso, se a gente veio aqui para aprender? Para elaborar. Então aí eu vou voltar... É difícil elaborar, né? É complicado você olhar por cima, você sair daquilo, da dor, né? Da angústia, e olhar por cima toda a situação para poder ter essa compreensão. Então, é isso que por isso, você está fazendo alfa, claro. Você está fazendo alfa todos os dias? Isso é o que vai te ajudar. Porque você vai ver o seu corpo se movimentar, você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado, você vai ficar com a bochecha vermelha, você vai ficar com raiva, você vai ficar com medo, só que você está no nível de consciência observando. Quanto mais alfa você fizer, mais fácil fica isso acontecer. Porque aí você me perguntou uma coisa, como é que eu sei qual é o meu caminho? Uma das coisas que você perguntou lá no começo. Sim. Pensa quem você era na sua infância. Como era o Henrique na infância? Lá pequenininho, como é que você era? Bravo? Brincalhão? Não, eu era brincalhão, muito brincalhão. Tá, e o que mais você... Muito brincalhão. O que mais você gostava de fazer? Eu vou dar uma ideia, tá? Para facilitar para você e para todo mundo que tá aqui. Por exemplo, eu quando era pequena falava pelos cotovelos. Falava. Até piada na minha família. Que eu ia daqui pra praia, na orelha do meu tio, cantando, falando, né? E que mais? Eu gostava de ajudar.
Eu gostava de ajudar, eu gostava de ajudar, eu queria, mais atrapalhava, porque era pequena, mas eu queria ajudar. Então a minha avó deixava eu ajudar, botava as coisas, deixava ela mais atrapalhava, porque eu queria lavar a louça, que ela lavava em 5 minutos e eu demorava 1 hora para lavar. Mas eu queria ajudar, não importa, todo mundo eu queria ajudar. E eu falava, 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 e todo mundo fala que eu falava que nem uma adultinha. Em alguns momentos, que eu conversava, que eu queria entender, que eu me explicava, que eu me expressava bem. Qual é a minha maior força hoje? Ajudar É falando. verdade. Ajudar e a fala, a habilidade que todo mundo fala, caramba, como é que você consegue falar de uma coisa tão complicada de um jeito simples? Eu não sei como é que eu consigo. Eu simplesmente me manifesto e aí, quando eu aprendi a espiritualidade, eu aprendi a ser um instrumento, um funcionário do universo. E aí, trabalhando a minha mediunidade, que eu não estou incorporada, simplesmente eu estou presente e sou conduzida. Eu estou aqui conversando com você, tem eu, Andresa, claro que eu tenho consciência do que eu estou falando, mas eu simplesmente me permito ser conduzida para falar o que o Henrique precisa e o que todas as pessoas que estão aqui hoje, por alguma razão, precisam. Então não tem mais eu, Andresa, o meu, a minha vida, o meu trabalho, não, eu sirvo. Tem nós. Tem nós, eu e vocês, tem nós, eu e a equipe espiritual. Eu simplesmente sou um receptáculo, né? Eu digo que eu sou um vaso, né? Um vaso que se manifesta, entrar e transferir a energia. Então, assim, quem era o Henrique quando era pequeno? Era alguém que fazia muita bagunça e não queria que o pessoal visse, viu? Eu era Não muito queria que Mas por que você não é queria isso que o mesmo. pessoal visse? Eu achava que era errado, achava que o pessoal ia brigar comigo, que eu não ia ser Então, aceito, essas coisas. É mas assim que eu você fui. achava que era errado, mas era errado. Não, eu só tava me divertindo. É só isso. Entende? Então, você precisa achar alguma coisa que quando você faça, você se divirta pelo caminho. Se você tentar sair disso, que trabalho tem que ser pesado, aquelas coisas que primeiro a obrigação, depois a diversão, mentira, eu amo o que eu faço. E só por isso eu consigo estar aqui todo dia. Isso para Eu mim é vejo. um E dá prazer, pra, é uma e diversão, é a minha é, alegria, é, é, entende? são essas coisas aí que eu vou percebendo. Por exemplo, eu acompanho todos os vídeos, acompanho todas as suas postagens, e eu vejo o quanto você está entregue para essas coisas. Então, o quanto você faz isso, sai espontâneo, vai indo, vai Então, indo. E então, assim, porque, mas você conseguiu se encontrar onde você queria. Demorou um tempo, claro, né? Só que claro, é, é, tá difícil. Eu não estou conseguindo muito bem conseguir enxergar aonde que eu vou encontrar esse prumo. Porque tem o a que é parte que do meu te faz serviço, tem. feliz? O que é que te faz feliz? O que é que quando você está fazendo é alegre? Não importa o que seja. Não importa, sem julgamento. Estar com as pessoas, estar com gente, conversar com gente, poder me manifestar só. Então é isso. Só. Agora é só achar o como é que você vai fazer isso. Então, se você estiver na academia e você estiver no meio de uma aula e for uma aula divertida, você já está Adoro. manifestando a sua espiritualidade. Se for com um curso onde você possa, porque nos meus cursos também eu falo muito sério, só que de uma maneira divertida, porque eu sei que o Né? assunto é sério e pode ficar muito pesado. Não precisa. Falar de espiritualidade não precisa ser chato. Pode ser gostoso, tem que ser prazeroso. Por que que todo mundo está fugindo? Porque é feio, porque é do mal, porque tem que ir. Não precisa ser assim. A espiritualidade não pede isso. Quem já foi numa festa de Erê sabe. E quem já foi numa festa de Exu sabe também que é engraçado. E que caboclo dança. E que não precisa ser uma coisa séria, feia. Quando o assunto pode ser sério e a seriedade está dentro do meu coração. Mas eu posso me divertir. E por isso os vídeos saem engraçados às vezes. Eu não faço É. graça. Eu simplesmente me permito estar presente e me divertir. Então, divirta-se. E aí pode ser com um curso, pode ser na academia, pode ser num trabalho espiritual. Se você estiver se divertindo com pessoas, uma sala de aula, dando um curso. Por quê? Porque Gêmeos, ele arroga, né? Então isso vai fazer você querer fazer. Então, se não te diverte, não é seu. Mas isso é para todo mundo, não é só para Gêmeos. Se não faz do nosso coração feliz, não é meu, não faz sentido. Gente, nós vamos É. morrer. Vai Deixa eu acabar. tentar.
Deixa eu só tentar entrar em outra questão, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito dispersa também. Eu não tenho nenhuma coisa programada. Quando eu tento me programar, por exemplo, semanalmente, tem que fazer isso, colocar as datas, horários, tudo foge do controle. Tudo, tudo. Lógico que Não, a foge, gente. porque você é gêmeos. Quem foi que disse? Mas assim, tá uma moda de que a gente tem que ter hora para tudo, tem que acordar às 5 horas da manhã, Sim, e agora tem que fazer, e tem que não pode procrastinar, e não pode. Gente, ninguém vai conseguir isso, cara. Não desse jeito. Não é assim que a coisa funciona. Esteja presente. Agora, ó, eu tô aqui. O espaço está acontecendo, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. O Rodrigo está aqui, ó, trabalhando, ó. Rodrigo, fala oi. Oi, tudo trabalhando. bom. Entendeu? Tem um monte de coisa lá, ó, que a gente tem que fazer, tá vendo? O ano inteiro. Vou mostrar outra lousa que tem aqui, ó. Outra cheia de coisa. E eu tô aqui. Em algum segundo, você percebeu eu fora daqui fazendo outra coisa que não 100% presente nessa live conversando com você? Não, O não. que eu vou E fazer eu depois é já, e depois. eu já rodei muitas coisas. Eu já rodei muitas coisas. Tentando Então, quando absorver o que você você. está falando, tem coisa Sim, para mas fazer no dia. então, mas você está presente, a gente está conversando. Então, quanto Sim, mais presente você tiver, na hora que você estiver fazendo, você vai fazer. Assim, você tem que saber o que você quer, assim, no sentido de que eu entendo que eu gosto de gente, se eu ficar sozinha eu vou sim. ser infeliz. Ok. Eu quero trabalhar com academia, é o que eu gosto. Ou não, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero trabalhar com terapia, por exemplo, fazendo uma terapeuta, quero ser um terapeuta, gosto de trabalhar com gente, quem sabe fazendo curso, porque eu gosto de gente. Legal. Mas eu vou me programar para isso. Mas agora eu não posso alargar o que me faz feliz. Entende? Vai fazendo os seus trabalhos, vai estudando e vai seguindo. Esse jogo ele vai seguindo, a vida vai conduzindo. Quando a gente tenta planejar tudo nos mínimos detalhes, a gente não permite que a vida nos conduza. A gente não pode errar, porque eu não posso ir por essa rua, porque se eu for por essa rua, eu vou pegar mais trânsito e aí o meu planejamento de daqui 15 minutos está errado. Gente, isso vai deixar todo mundo louco. É estar presente. Todo mundo não tem que acordar às 5 horas da manhã. Quem gosta, gosta. Você acorda porque é legal? Ok, tá tudo bem. Todo mundo não tem que fazer tudo igual, porque nós não somos iguais. Nós somos completamente diferentes, embora sejamos semelhantes. Entende? Cada um é Sim. único. Tentar fazer tudo igual, nós não precisamos. A gente não tem que ser normal. A gente tem que ser natural. Como é a sua naturalidade? Eu não tô falando, só quando você sabe que é estar com pessoas, e aí você vai planejar. Ah, eu quero estar, eu gosto de massoterapia, por exemplo, tô viajando aqui, tá? E eu quero dar Sim. curso, porque eu gosto de estar com pessoas. Legal, como é que eu vou fazer para dar curso? Bom, eu já tenho, minha formação já me habilita, ou não, minha formação me habilita, mas eu não me acho pronto. Então, eu vou estudar, tá? Um pouquinho sobre isso. E aí, você tá lá no seu curso, mas você tá aqui trabalhando para ele. Você vai fazer isso qualquer hora, toda hora, porque isso te faz feliz para chegar naquilo que é o que te faz feliz. Porque e aí você vai fazer. Mas não deixa a alegria, não fique sozinho tentando fazer isso. Você vai perder a sua vitalidade, porque a sua vitalidade está em estar com pessoas. E tem gente que não é assim. E tá tudo bem. E para de se julgar. Tudo o que você fez foi para trazer essa alegria dos gêmeos para você. Você fez, pode ter feito coisas erradas, mas é o que o mundo precisava, é o que você tinha. Para quê? Para suprir a alegria que estava dentro de você, que você precisava. Só que você só sabia aquele caminho. E hoje você pode tentar outros. Experimenta, não existe erro. Existe aprendizado. E você já viu alguma criança levantar e sair andando? Quantas vezes Não. ela caiu? Quantas vezes ela rasgou o joelho? Quem nunca pegou um pedaço do cabelo e cortou a franja quando era pequeno? Ficou ridículo. A gente não sabe, a gente está aprendizado e a gente está querendo ter um comportamento de um ser extremamente evoluído, adulto, perfeito e pronto. O ser humano está aprendendo a ser um humano. Nós não estamos prontos. Essa raça está em desenvolvimento. E aí a gente quer ser maravilhoso e perfeito. E imperfeito ninguém é. Isso é o ego, de novo, que não pode errar. Mas como é que vai acertar se não tentar?
se não testar? Então, seja mais amoroso com você, não se rejeite tanto. O que você fez, tá tudo bem. Não precisa se matar. O que você plantou, você vai colher, não precisa ter culpa. Ok, é o que eu falei essa semana. Tem uma pessoa que fez um monte de. Tem uma pessoa que machucou, matou alguém. Ok. Ele fez errado? Fez. Gerou dor? Gerou dor, é verdade. Gerou dor em si, gerou dor no outro, gerou dor na família do outro. Ok. Tá. Se ele se arrepender de verdade, do fundo do coração, e ele pedir perdão de verdade, e a família perdoar, ele não precisa carregar a culpa, mas ele vai carregar a responsabilidade. Então, culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Não carregue a culpa, carregue a responsabilidade. E quando o retorno daquilo que você criou vier, é o que é. Sem culpa, entende? Cada coisa que chegar, chega É com uma... difícil Então, mas aí é porque você quer ser o passar dessa. mártire. É o mártire. É assim, reconheça, encare isso como mais uma coisa que eu estou recolhendo daquela cagada que eu fiz. Que bom, mais uma coisa que eu estou limpando. Mas eu Mais uma posso coisa que eu considerar estou isso como limpando. limpeza? Eu posso considerar Sim, isso como limpeza? claro que pode. Só que presta atenção, não veja sempre tudo que é ruim como bom, porque senão você vai criar internamente alguma coisa aí dentro de você que você precisa se ferrar para ter uma coisa boa. Não é Sim. verdade. Se você instituir isso como verdade na sua vida, isso vira uma verdade. Segue o jogo, segue a vida, seja feliz. Ninguém pediu uma coisa diferente disso pra gente. Por quê? Porque o que está no meu coração é o meu caminho. Eu falo que Deus não colocou, a gente não veio com um manual de instrução na mão, porque a gente ia perder, ele colocou ele dentro do nosso coração. Olha pra dentro, o que faz você feliz? E aí, dentro do que te faz feliz, encontra como é a integridade dentro disso. E vai ser feliz. Ah, mas aí eu não vou ganhar dinheiro. Bom, aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Entende que as pessoas estão colocando tudo no mesmo parâmetro? Sim. Meu, vai ser feliz de verdade, do fundo do seu coração, respeitando a sua felicidade, respeitando as outras pessoas, que isso vai ser natural. E aí pega o que é que te faz feliz e corre atrás do que te faz feliz. Não do que te dá dinheiro. O que te faz feliz vai te levar à prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é ter tudo o que eu preciso no momento em que eu preciso. É que a gente acredita que se eu tiver muito dinheiro, tudo que eu Eu quiser vou e ser feliz. precisar, eu posso comprar. Aí eu vou dar um exemplo. Chico Xavier. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Se ele falasse assim, ó, eu preciso de uma casa, alguém doava. Faz sentido? Uhum. E ele era uma das pessoas mais prósperas, mesmo não tendo um centavo. Então tá muito na moda, ai, prosperidade, prosperidade. Só que as pessoas olham para prosperidade pensando em dinheiro, e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, abundância não tem nada a ver com dinheiro. Quer aprender a ganhar dinheiro? Vai fazer curso na bolsa de valores. É lá que eles ensinam. Prosperidade é outra coisa muito maior. É muito maior, é ter tudo o que preciso no momento em que preciso. Para isso eu preciso confiar no universo, confiar no meu coração. Então para de se julgar, de se maltratar. E vai fazendo alfa todos os dias, vai assistindo o curso, tem muita coisa, assiste na sequência, tem muita coisa que vai fazendo essa limpeza junto com o tratamento e depois, mais pra frente, mais coisas vai acontecer. Tá bom? Tá bom. E hoje tem tratamento. Até mais à Obrigado, viu? noitinha. Beijo, Até Henrique. Tchau, mais. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Tati, me conta. Você trabalha com terapia? De onde você é? Não, não trabalho. Não, de onde você fala? Não. Eu falo de Contagem, em Minas Gerais. De Minas. Tá, então vamos lá. Você tem fome de quê, Tati? É de desenvolver a espiritualidade, porque há muito tempo eu venho buscando, Tá. por mim mesma, sozinha, coisas espirituais, e ontem eu assisti no YouTube, do nada eu fui parar em você. Eu comecei a ver sem parar os vídeos, e eu tô assim, completamente apaixonada.
É muito Mas eu legal. quero entender o que acontece comigo, por que que eu sou assim. Assim como, É, presa a certas coisas que eu não sei explicar. tá? Viu? Você assistiu, você está participando, não sei como você falou que encontrou meio que a gente ontem, a nossa minissérie gratuita? Eu vi a primeira aula ontem. Você viu a primeira aula? Uhum. Então, continua acompanhando, que tem muita coisa ainda que vai dar para entender. Então, ali é assim, de uma maneira simples, um compilado de tudo que está dentro do manoterapeuta, e do manoterapeuta tem muito mais, que daí a gente vai explicando mais profundamente, porque, claro, nessa sequência de aulas é mais assim, um básico, mas para dar uma compreensão. Então, daquilo que você viu, se eu pudesse te perguntar assim, de 0 a 10, quanto aquilo já te ajudou, né, do manoterapeuta, da minissérie manoterapeuta, de 0 a 10, a primeira aula, quanto aquilo já te ajudou a compreender, ou pelo menos a acalmar questões internas dentro de você? 9, 9,5, quase 10, para falar a verdade. Porque Então, porque, na é verdade, é complicado. assim, tem muita coisa que está dentro da gente, que foi o que você falou, só não sei explicar, um monte de coisa que eu não sei explicar. Era exatamente como eu me sentia quando eu comecei a estudar Eu as já terapias. entendi que assim, tudo o que acontece é culpa minha, mas eu quero dar um passo adiante. Não é Eu não quero culpa, é mais. responsabilidade. É Tira a culpa. responsabilidade. Tira esse peso dessa mochila pesada que a gente fica carregando, que não tem necessidade. A gente está em aprendizado. Olha o que eu falei para o Henrique aqui. Então, só que qual é a dificuldade? As pessoas acham que espiritualidade é uma coisa que está lá e que é perigoso e que é lá. Não vou trabalhar com espiritualidade. Ou quem trabalha com espiritualidade fala assim: quando eu estou trabalhando com a espiritualidade, cara, a gente está trabalhando com a espiritualidade 24 horas por dia, não dá para se desligar. Graças a Eu Deus, sei. porque dá para viver o espírito e seu corpo, mas não dá para ver corpo sem espírito. Então, todo mundo está trabalhando a espiritualidade o tempo inteiro. O que que acontece? Quando a gente não entende, acontecem duas coisas. Um monte de dor, porque está acontecendo um monte de coisa em mim e eu não sei o que eu estou sentindo. Eu só preciso aprender a entender o que é tudo isso que está acontecendo comigo, que as pessoas chamam de emoção e que eu vou chamar de além de emoção. Tem também emoção, tem também o campo espiritual, energético. E a outra coisa que quando eu não conheço, o que que eu sinto? Medo. E aí eu quero me afastar. Mas eu só tenho medo daquilo que eu não conheço. Se eu conhecer, o medo acaba. É só conhecer. Porque, por que acaba? Porque eu coloco luz. Eu ponho lucidez. Eu ilumino aquilo que estava escuro. Que é o que estava inconsciente, que estava no escuro, eu não sabia. Quando eu coloco luz naquilo, o medo acaba. Né? E aí é mais fácil lidar com essas questões. Então, pelo que você falou, assim, que é uma coisa que eu sinto, mas eu não sei o que é, você só precisa aprender a codificar o que você sente. E é através de técnicas de conhecimento energético e espiritual. Por quê? Porque isso não fala em português, entendeu? Eu preciso aprender a fazer essa leitura. E aí codificar de maneira racional e aí poder compreender a mim mesmo e a todo o campo energético que está à minha volta. Para mim, assim, é como se eu não existisse aqui sem uma espiritualidade. Parece que eu preciso disso. Eu não estou aqui apenas como humana, eu vim aqui passear. Eu preciso desenvolver isso. É como se eu tivesse uma busca por alguma coisa, mas eu não encontrei ainda. Inclusive, eu iniciei na Umbanda. E eu tô gostando muito. Que legal. Tô adorando. Tô adorando. Nossa, Mas tem pouquíssimos dias, tem uma semana só. Já está Porque eu tô feliz. numa busca, já tô demais. Tô numa busca por uma coisa, é um universo totalmente diferente para mim. Eu não sabia de nada, mas eu tô adorando. E me deparei com seus vídeos ontem e fiquei encantada. Eu falei assim, é aqui que eu vou me instalar. Viu como o universo nunca nos deixa sem resposta? Quando a gente É busca, verdade. ele vai É mostrando, a verdade. gente só pode, ele vai abrindo. Então, estava lá, começou a encontrar esse lugar da Umbanda, encontrou um lugar que te acolheu, que tá te fazendo feliz. Tem gente que vai ser por outras vias, vai ser via mantra, vai ser via uma igreja, né? Vai ser via os cânticos da igreja, vai ser via o Espírito Santo, vai ser via aos processos
espirituais na Igreja Católica, né, os cânticos, enfim, e cada um vai se encontrar no seu lugar. E alguns vão se encontrar espiritualmente mesmo sem nenhuma religião, né, que é o meu caso. Eu não sigo nenhuma religião e eu sou feliz assim, mas eu conheço um pouco de cada, respeito todas elas, acho que todas elas trazem coisas sensacionais pra gente. Eu acho que não tem nada de ruim. Tem gente que fala, né, começa a estudar a espiritualidade, começa a falar, a religião é ruim. Não, eu acho que elas estão aí por uma razão. E se não cair uma folha da árvore, se Deus não quiser, elas estão aí porque Deus quer. Então elas têm alguma função ainda, né? E as pessoas ainda precisam desse apoio de algumas religiões. E alguns já não querem mais e querem entender por uma outra via. E aí a gente aqui do Espaço Humanidade também consegue abrir para esse público que não quer uma religião, que não quer, ou se decepcionou, ou aquilo já não faz mais sentido, mas isso não significa que eles não tenham uma busca espiritual interior. E aí a espiritualidade é livre, né? Tanto que tanta gente vai nas religiões, depois de um tempo, mesmo nas espíritas, passa por um tempo, chega uma hora que fala que não me responde mais. Chegou a hora de eu seguir, né? E aí começa um processo espiritual mais livre, mais tranquilo. Mas eu fico feliz que de alguma forma esteja te ajudando. Você já viu meu podcast onde eu falo da minha história? Eu salvei para me assistir hoje, porque ontem foi muita coisa, eu não dei Imagino. Então, quando você puder, assiste, porque ali tem tanto no Spotify, enfim, no Deezer, para escutar, como tem também no vídeo no YouTube. É mais longo, mas ali eu explico exatamente como foi o meu processo. Eu venho de um processo de alcoolismo, também estava super perdida, porque eu não sabia quem eu era, até que eu me encontrei, e aí isso começou a suprir a minha necessidade, começou a preencher aquele vazio, e aí eu não tive mais a necessidade da bebida, e tem o processo do desdobramento, enfim. Lá também eu explico um monte desse caminho, como é que foi para mim, que ajuda muita gente a se compreender. Existem vários tipos de mediunidade, cada um tem a sua, vários tipos, não existe só um, né? Não é só de incorporação, existem vários tipos, e aí cada um vai encontrar o seu lugar nessa e desenvolver a sua habilidade de sensibilidade mediúnica, que não necessariamente é abrir, vou abrir e aí vou ver, ou vou incorporar. Não é assim, cada um tem o seu caminho e todos são necessários. Todos, senão a gente não estava aqui. Verdade. Tá bom? É isso, muito Tati. obrigada, eu fico tô muito falando feliz de ter rapidinho falado. porque tá quase acabando aqui, mas que bom que a gente conseguiu. Tá bom? Eu já estive em outras religiões. Aí foi o que você falou, eu perdi, como você perde a graça, você não vê mais aquilo ali. Aí eu fui para outra. Mas não quer dizer que eu tô naquela que eu vou deixar de buscar outras coisas. Claro, né? A gente precisa entender que quem se facciona é o mal. Se a gente começar a dividir as religiões como a minha é melhor e a sua é pior, a gente está faccionando. E quem é que tem facção? Criminoso. O bem, ele se une, não se separa. Então todas as religiões, ou com religião ou sem, elas são importantes. A gente precisa se unir, junto com a ciência, junto com os médicos, junto com os psicólogos. Todo mundo junto vai conseguir fazer o mundo um lugar melhor, não é separado. Somos todos um, né? Todos somos um. Né? O Espaço Humanidade chama Espaço Humanidade porque nós somos uma unidade. Cada um de nós somos uma unidade desse grande corpo chamado humanidade. Nós somos uma célula. É isso aí. Tá bom? Tá bom. Então é isso, Flor. Beijo, obrigada. Bem esclarecedor, eu que agradeço. Eu que agradeço. Continua assistindo. Espero que te ajude bastante. Beijo. Fica com Deus. Tchau, muito tchau. obrigada. Tchau. Tchau.